Quem lhes fala é Caterine Beltrão. Estamos entrando no período natalino e o presépio é um dos símbolos do Natal. Nesta apresentação, será contada um pouco da história do presépio. Vamos começar com uma frase do Papa Francisco, em dezembro de 2019, na cidade de Greccio, Itália, sobre o significado e o valor do presépio. Por que motivo suscita o presépio tanto enlevo e nos comove? Antes de mais nada, porque manifesta a ternura de Deus. E como tudo começou? A tradição de se montar um presépio iniciou com São Francisco de Assis em 1223. Ele estava em Greccio, uma aldeia da Itália, na província de Rieti, e quis mostrar aos camponeses daquele lugar como tinha sido a noite em que Jesus nasceu. Mas como é hoje essa aldeia, Greccio? Bem, além da estátua de São Francisco, existe o Santuário Franciscano do Primeiro Berço, incrustado na rocha, e a primeira igreja dedicada ao santo, depois de sua canonização. São Francisco, então, preparou uma gruta, junto com um amigo, para uma encenação com personagens locais. Até os animais eram reais. Aquela representação teatral, em 1223, inaugurou o que hoje conhecemos como presépio vivo, definindo o conceito dos presépios atuais, sejam eles encenados ou representados por esculturas. Este presépio é do século XIII, um dos mais antigos do mundo, localizado na Basílica Papal Santa Maria Maior. Nos séculos XIV e XV, os presépios esculpidos espalharam-se por entre as principais catedrais, igrejas e mosteiros da Europa, começando a serem montados também nas casas de reis e nobres, já durante o Renascimento. Aqui, um fragmento de um retábulo do século XV, representando a adoração dos magos. Agora, um díptico do século XVI, com as cenas do nascimento de Jesus à direita e da adoração dos reis magos à esquerda. A peça é feita de marfim e está conservada no Palazzo Pitti, em Florença. Nesta foto, um presépio barroco, montado no convento das Carbonaras de Madrid, foi realizado entre o final do século XVI e o princípio do século XVII, em Quito, Equador. Mais um presépio em estilo barroco. Ele fica na igreja de San Ginés, em Madrid, e o destaque está na indumentária das peças. Cada personagem tem várias opções de roupa, que são trocadas a cada ano. A arte do presépio barroco chegou ao ápice no século XVIII, em Nápoles, onde se desenvolveu uma escola de presépios que se tornou renomada em todo o mundo, o presépio napolitano. Este aqui pertence a um antiquário de Sevilha, na Espanha. O conjunto se destaca pelos detalhes e pela riqueza das vestimentas. Em Quito, Equador, este presépio do século XVIII ocupa uma sala inteira de um convento carmelita. Com 500 peças, ele possui bailarinas de Herodes e bonecas que pertenciam às adolescentes que ingressavam no convento como um dote da família à igreja naquele tempo.
Este é o maior presépio mecânico do mundo, criado pelo artista tcheco Tomás Krysa. São 1.398 figuras, das quais 133 se movimentam. Foi construído no final do século XIX. O exemplo de um presépio dos séculos XIX e XX pode ser a cena da Natividade, na fachada do Templo Expiatório da Sagrada Família, em Barcelona. Foi feita com a intervenção direta de Antônio Gaudí, o autor do projeto do templo. Para o século XXI, que tal um presépio de areia em tamanho natural? Montado em 2016, na Riviera Romagnola, trecho da costa leste da Itália, este mostra um evento da atualidade retratando Jesus, Maria e José como uma família de migrantes, chegando de barco à costa italiana. E que tal o presépio comestível? Produzido na República Tcheca, o conjunto é formado por 1.806 peças que usaram 45 quilos de massa, 120 ovos e 10 pessoas trabalhando durante um mês. Vamos agora para Portugal. O presépio tradicional português é feito de terracota, com um grande número de figuras. Este é o da Basílica do Sagrado Coração de Jesus da Estrela, feito no século XVIII, com mais de 500 peças em uma caixa dourada. No presépio tradicional português, além das figuras da Sagrada Família, dos pastores e dos 3 reis magos, encontramos outras figuras, como o moleiro e seu moinho, uma lavadeira, uma banda de música, entre muitos outros personagens tipicamente portugueses. No presépio da França, existem os santons, que são pequenas estatuetas provençais feitas de barro e muito coloridas. Aqui também, além dos personagens principais do presépio, são encontradas outras pequenas figuras representando os habitantes de uma aldeia provençal e seus ofícios tradicionais. No Brasil, a cena do presépio foi apresentada pela primeira vez aos índios e colonos portugueses em 1552, por iniciativa do padre José de Anchieta. Mais tarde, no século XVII, o franciscano Gaspar de Santo Agostinho montou o primeiro presépio em Olinda, Pernambuco. Hoje, os mais pitorescos presépios brasileiros, com certeza, são os inspirados na arte do mestre Vitalino, de Pernambuco. Desde 1999, o Museu de Arte Sacra de São Paulo abriga uma instalação definitiva e readaptada de um presépio napolitano, que soma mais de 1.500 peças, entre esculturas e acessórios produzidos em materiais como terracota, madeira, tecidos e metais. Magnífico teria sido o presépio feito pelo Aleijadinho para a Igreja da Ordem Terceira de São Francisco de Ouro Preto, por volta de 1790, do qual só restam 4 peças secundárias, hoje no Museu da Inconfidência. Chico Joy é um artesão artista de Nova Friburgo. A maior poesia dos presépios de Chico está na ambientação. Ele insere os personagens centrais em paisagens nordestinas, bem no meio do cangaço, ou em uma clareira florida dentro da selva, numa família de índios, ou ainda em terras e gentes africanas. Com isso, ele quer mostrar, através de seus presépios, a universalidade do sentimento fraterno
e a abrangência da esperança em qualquer povo existente do planeta, a qualquer tempo. E, para finalizar, o trecho do texto Meditação no Presépio, de Cecília Meirelles. E se outro São Francisco se ajoelhar na gruta rústica, o menino virá todo em luz aos seus braços, porque só o santo poeta entendia dessa irmandade geral do céu e da terra, e da graça de todos os despojamentos, e da alegria de não precisar ter, pela contemplação de todos os enganos, e da leveza da vida em expressão absoluta. Bem, espero que vocês tenham gostado dessa apresentação. Um Feliz Natal a todos e a todas.